meu povo! Cá estamos nós para falar do 7º episódio da 4ª temporada de The Crown, nesta nossa maratoshinha. Olha! Impactante. É verdade. Tem gente que caiu nesse episódio, Cris, é mole? Exato. Se você acabou de chegar aqui no nosso canal, meu nome é Cris. Meu nome é Panda. Nós somos do canal Cris e Panda e nós fazemos maratoshinhas, que consiste em... A gente noveliza uma série que sai toda de uma vez, porque todo mundo precisa de um tempo pra pensar. A gente precisa... Vai passar um avião agora, helicóptero, gente... Todos os meios de transporte Calma. É mais passar. engraçado quando a gente fica ensinando isso. Bom, Tu não aguenta? Olha só. O que acontece? A gente corre sentado no sofá. Sim. A gente corre pra assistir logo. Sim, e tá calor. Eu sou uma rainha que prende o cabelo agora. Bom, a gente assiste um episódio... Agora eu sou uma rainha que prende o cabelo. Gente, eu tô escondendo uma testa que nasceu na minha testa, ó. Com a coroa. Não é nem nascimento, isso aí é mosquito. Mas enfim, o que acontece? A gente assiste um episódio da série e vem aqui bater um papo com vocês pra dar aquele tempo do xixi, da água, 10 minutinhos, 15 minutinhos, pra poder dar uma respirada e dar uma maturada em tudo que aconteceu. Se você é uma pessoa que assiste a gente sentado na privada, conte aqui nos comentários. Amamos você. Bota a hashtag eu sou. Lembrando que temos um grupo lá no Telegram, que é o grupo Guerras e Reinados, em que a gente fala de séries sobre guerras e reinados, porque amamos. E agora The Crown tá indo no ápice. E aí eu queria lembrar muito vocês que tem uma playlist aqui no canal de Guerras e Reinados, onde a gente coloca todas as coberturas, os vídeos, tudo que sai sobre esse estilo de série. É a verdade sobre a coroa britânica. O link tá aqui na descrição. Nessa 4ª temporada de The Crown, eu já sabia que o rolê ia ser assim, o buraco ia ser muito mais embaixo, porque temos Dona Diana, que traz um peso dramático muito forte pra família real. Mas eu não esperava tanta coragem assim. Cara, eu conhecia... Chocado! Eu estou chocado com o 7º episódio. Vou falar pra vocês, eu conhecia a história da Nerissa e da Catherine. Afinal de contas, eu fico vendo um monte de coisa da família real. Eu sabia que elas existiam, porque isso meio que virou também tabloide, tudo mais. Mas assim, eu não sabia que The Crown ia mostrar. E eu fiquei muito impressionada com isso. Eu não tinha ideia dessa história, mas eu não esperava que elas não soubessem. Então, pois é. O preço da coroa, sabe? Exato, porque quando sai pra público essas coisas, meio que é uma grande polêmica e todo mundo sabe, família real é um demônio e todo mundo sabe, é um monstro. É sempre assim que sai nos tabloides, né? E eu fiquei muito impressionada. E aquilo, de novo, romantização, é uma ficção. A gente não sabe também o que acontece ali pelos bastidores e nos corredores do castelo. Mas ainda assim, eu acho interessante esse ponto de vista da série, que não é, de novo, não é passar pano à série, sabe? Não é isso que eles estão fazendo. Eles estão construindo uma narrativa de entretenimento, óbvio, mas eles estão fazendo também com que a gente reflita aqui do lado de fora sobre julgamentos. Não é o primeiro episódio que trata desse assunto, e esse episódio foi 100% focado em saúde mental. Exatamente. Todos eles sofrem as consequências e o peso de ser de uma linhagem real. Isso não é saudável, gente. E relembrou também o preconceito que tinha com a profissão de um terapeuta, de um psicólogo, né? De falar que é profissional de maluco. Enfim, cara, eu tenho pessoas na minha família, e aí, tipo, da parte da minha avó, né? Desse período, assim, mais antigo. Tipo, década de 60, década de 50 e tudo mais. Pessoas que foram levadas para a instituição, tipo, por problemas de saúde mental e que tomaram eletrochoque, fizeram um monte de coisa. Tipo, existe história na minha família, tem gente viva até hoje, inclusive. Você até conhece uma pessoa, né? Eu não sei da minha família. Não sei quem é. Que mora aqui perto da gente, inclusive. Ah, sim, conheço. Então, e cara, são pessoas que sofreram muito. Ele tomou eletrochoque. Então, e sabe qual era o problema dele? Original, ele era gay. Gente, isso é louco. Pecado. Isso não é louco? Tipo, eu não sei exatamente qual é o meu nível. Ele é algum primo distante. Mas assim, eu conheço ele hoje, ele quase não conhece ninguém. Tipo, ele mora aqui próximo da gente. E eu sei quando é ele que tá passando, tanto que eu sempre paro pra falar com ele, né? Mas ele não me conhece. De vez em quando, assim, ele fala da minha mãe, porque aí ele lembra, porque o rosto é muito parecido. Mas assim, eu lembro de histórias quando eu era criança, porque ele era um artista, sabe? Eu ia na casa dele e ele fazia ilustração, que meus pais sempre ajudaram muito, todo mundo sempre ajudou.
que é um lado da família que realmente foi por um caminho que não faz sentido quando você pensa hoje. Eu sei que não sou só eu, sabe, que passou por esse tipo de coisa. E é por isso que eu acho que é tão importante a gente ter pautas como Setembro Amarelo hoje em dia, Sim. sobre a luta contra a homofobia, a luta antirracista, a luta antimachismo. Porque, assim, é muito complicado a gente olhar para como as pessoas construíram a sociedade nos últimos anos, nos últimos 150 anos. É verdade. A quantidade de gente que morreu porque era gay, que as pessoas da família consideravam doentes porque eram gays. Ou por ter opções que não fazia parte do normal social, né? Exato, do que era considerado normal, né? Ou conservador. E isso aconteceu em praticamente todas as famílias, gente. Se vocês forem investigar, vocês vão saber e vocês vão descobrir que em algum momento isso aconteceu na família de vocês. E eles fizeram, no caso da série, eles fizeram isso por causa podia morrer a monarquia por causa dessas parentes, né? Sim. E é muito triste. O povo podia não acreditar mais no sangue real. Por conta daquele negócio que eu falei no outro vídeo, da imagem perfeita. Cara, é uma exigência que adoece a família. E aí, quando eu disse que eu vou conversar no Instagram com vocês sobre isso, não hoje, mas essa semana ainda, é exatamente sobre essa exigência de você querer que o outro seja perfeito para você se inspirar. Só que na hora que você bate na sua saúde mental de que você não é perfeito daquele jeito, você cobra que a pessoa seja real. Mas não foi você que construiu o ideal daquela perfeição? Sempre foi assim a nossa sociedade, sabe? A única coisa que agora é muito mais plastificado, é muito mais rápido, né? E assim, é fácil você culpar a rainha, só que ela não tem controle de nada e ela conhece muito pouco. Mas é aquilo, de novo, a gente não sabe o que acontece nos corredores do castelo. A série, ela claramente coloca a rainha ali como mais uma pessoa ignorante no meio da história. Ela é ignorante, ela não tem conhecimento nenhum, mas ao mesmo tempo ela tem um conhecimento suficiente para ser rainha. Mas aí quando invadiram o castelo dela, ela também quis deixar, por exemplo, os ministros na ignorância, porque ela não quis contar que isso tinha acontecido. São escolhas, né, para você se proteger, para você ter o mínimo de vida. É muito difícil julgar, sabe? É uma história que vem assim, e é tão próxima da gente, né? Foi tipo década de 80. E é interessante porque, assim, toda temporada tem um episódio da Margaret. E, cara, é sempre bem dramático, bem pesado e bem humano. Sim. É bem comum, assim, você ter um parente que não se sente presente na história da família. Que não se sente parte daquela vibe, né? É muito comum isso mesmo acontecer. Eu fui muito essa pessoa na minha família em diversos momentos, sabia? Que eu olhava e falava, mas eu não sou assim, sabe? Eu não sou... Porque todo mundo muito animado na minha família, né? E eu sou muito quietinha. E aí eu ficava assim, mas eu não quero ficar sambando, não quero ficar dançando pagode aleatório. Eu sempre fui essa pessoa mais esquisita. E aí as pessoas me viam como mais esquisita, realmente. Você também é assim na sua família? Na verdade, sua família é muito a minha animada. família é bem animada, mas sempre me julgaram por querer fazer coisas, sabe? Eu sempre tive muita vontade e eu sempre fui muito obstinado para fazer o que eu quis fazer. Sim. Então, assim, eu sempre conquistei meus próprios passos, né? Não, e você exigia isso dos outros, isso incomodava as pessoas. Incomodava. Porque Panda é de família paraense. Quem é de família paraense sabe que é o quê? Todo mundo protege todo mundo. Exato. Todo mundo fica debaixo da asa Eu não de todo protejo mundo. ninguém. Panda nunca foi desse. E boto o dedo na cara dos mais velhos. Exatamente. E falo, você não tá sendo um bom responsável. A gente é a ovelha negra da família. Não pode mais, eu acho, usar o termo ovelha negra, Claro que né? não. Nós somos obstinados. A nós ovelha somos, renegada da Nós família. somos diferentões. Diferentões. E eu nunca tinha usado o termo ovelha negra depois que eu comecei a repensar todos os termos. E eu acho que é mais um termo que morreu aqui no meu vocabulário. O que eu agora. acho que vai combinar muito com o próximo episódio, que é o episódio 8, que é 48 contra 1. Eu acho que vai... Esse... Por causa da capa, né? A primeira cena de uma mulher negra. Então, talvez tenha alguma coisa ali. Mas eu fico muito pensando, sabe, do quanto que The Crown realmente é um referencial histórico, por mais que ficcional, pra gente poder, sei lá, entender quem nós somos e o quanto que a gente exige, qual é a nossa história, o que a gente está fazendo da nossa vida, sabe? Quais são as lições que a gente quer trazer dessas histórias pra gente melhorar o nosso presente e o nosso futuro, né? Total. Outra coisa engraçada... Peraí, não, agora que foi Outra coisa engraçada é o Charlie chegar de avião pra ir, falar, tia, por que você não procura uma terapia? Sim.
Porque a Diana tá grávida. A gente descobre que a Diana tá grávida sim. Então, mas é aquilo que eu falei. Eventualmente eles vão ser protagonistas, mas eles não são. De fato, assim. Mas o interessante é que essa atriz que faz a princesa Margaret, ela é tão incrível. Ela é maravilhosa. Porque você consegue ler várias camadas no olhar dela. Quando ela fala assim, ó, estou tendo um segundo filho agora, tá grávida para nascer o segundo filho, que é o segundo na linhagem depois de mim. Aí a Margaret olha pra ele e fala assim, que bom. Porque ela é a segunda, né? Sim, e ela tá sofrendo o peso de ser a segunda filha. A perda de ser deixada de lado, né? E ele vai ter essa pessoa. E aí, mas é muito doido, assim, porque o Charles... E, cara, eu tô gostando muito de observar pequenos detalhes do Charles, assim, por ser a pessoa que eu menos gosto da família real. Ele me chama mais atenção por isso. E quando ele chega ali naquela casa dela e tudo mais, que sempre foi o refúgio dela, ele admira a flor, ele reconhece a árvore, ele fala da jardinagem, que é uma paixão que ele tem, né? Essa questão de lidar com a natureza e tudo mais. Uma paixão que ele passou pro William, né? Pro filho. Exato. E aí eu vou trazer uma referência que eu ouvi em Lovecraft Country, em algum momento dos episódios de Lovecraft Country, que alguém falou assim, quando você mata uma criança negra, né, quando você tira a vida de uma criança negra, você não mata uma criança, você mata milhões de possibilidades de futuros que essa criança poderia ter. E aí eu fico pensando todos os artifícios que a humanidade encontrou de fazer exatamente isso em diversas camadas diferentes. Com a obrigação de ser rei, né? Exato. Sem talento. Você nasce sem talento para ser rei, mas você é obrigado a ser. Exato. A linhagem real é isso também. Óbvio que nada se compara ao extermínio de pessoas. Isso. Eles são reis e rainhas e existe ali um privilégio. Mesmo que eles estejam tristes e depressivos e chateados, eles são ricos e protegidos, sabe? Não se compara, não é essa questão. É a ideologia que o ser humano cria e que às vezes ele não percebe que essa própria ideologia cancela a existência de pessoas que poderiam ser incríveis em várias coisas. As limitações sociais mesmo, tem sabe? Tem gente que nasce pra ser líder e tem gente que nasce pra não ser. Tem gente que nasce pra ser mãe e tem gente que nasce pra não ser. Tem gente que nasce pra casar e tem gente que não nasce pra casar. E a partir do momento que você cria uma convenção social que obriga alguém a seguir por um caminho, você está matando milhões de possibilidades dessa pessoa ser alguém incrível. Fazendo alguma coisa que ela ama. Isso é obrigação social, né? Exato. Quem nunca se pegou numa obrigação social? Às vezes, por exemplo, quem nunca se pegou com um amigo ou você mesmo é uma pessoa que, tipo, cara, eu não gosto de estudar. Eu tenho outros talentos. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de estar no trabalho que o meu pai me obrigou a seguir porque é o trabalho da família. Tipo, tem tantos escola, exemplos. Cara, uma coisa que eu sempre questionei era, na escola você tem que tirar 10. Mas por que tem que tirar 10? O legal não é você aprender, mesmo que você não saiba responder ali exatamente o que precisa para tirar 10. Sei lá, se a média é 5 e você tirar 6,5, significa que você já está acima da média. Que você já aprendeu alguma coisa. Isso não tem valor? E o pai não é responsável por olhar um boletim de um filho e falar assim, nossa, ele é bom em literatura. Exato, e investir nisso. Esse é o caminho. A gente sempre olha pro ruim, a gente sempre olha pra limitação e coloca o peso da limitação na nossa saúde mental, sabe? Assim, pra mim foi um episódio extremamente positivo e que deve ser revisto inúmeras vezes, sim. Deve ser passado no cinema em setembro de todos os anos pra ter ali a validação do que é o Setembro Amarelo. É isso. É você refletir sobre todas as convenções sociais que te impedem de ser você mesmo, sabe? Então hoje, quando eu olho pro Charles e falo, não vou com a cara desse cara... Eu não vou com a cara dele sabendo que ele também foi destruído por toda essa história. A gente recebeu um comentário no vídeo 3, eu acho, ou 4. No episódio 4, mais ou menos. Que é assim, eu adoro o ator que está fazendo Charles. Eu amo o ator. E assim, mas aí a pessoa falou que não ama o Charles. Sim, mas o ator é maravilhoso. Mas ele rouba a cena pra ela. Muito. E é muito incrível, né? Sim. Mas ele é igual o Charles. É muito igual. Não é? É muito igual. Na verdade, o elenco de The Crown é maravilhoso demais, né? É incrível demais. Não é à toa que eles sempre estão ganhando prêmios, estão sempre sendo convidados. Eu vi que a Helena recebeu um negocinho da rainha, sabe? Cara. Eles são... A Helena é a que faz a Margaret, né? Eles estão, enfim, eles têm que ser exaltados realmente. Eles estão contando uma história belíssima, de uma forma muito fiel.
Eu digo que é o Dark da Inglaterra, né? Porque o diretor, o criador da série, ele tenta muito ser fiel a todos os estereótipos da família real. E momentos históricos também, né? Deve ser maravilhoso como a família real ter vivido tudo isso. Exato. E ver algo mais caricato às vezes e mais pontuais sobre a história, reviver, né, a história. Eu lembro, sabe de quê? Daquela cena da Arya em Game of Thrones, quando ela tá numa cidadezinha que tem um teatro e que ela tá vendo a representação de tudo e ela vê ela mesma, vê a Sansa, vê o pai, vê o Joffrey, vê o Baratheon e ela fica do tipo, não foi exatamente a história não aconteceu exatamente assim, mas ela tava ali se entretendo. Ela tava se divertindo e aí ela ria. Enfim, eu imagino um pouco assim, claro que com temas delicados como saúde mental do próprio Charles, a doença do que aconteceu ali naquela família por conta da existência da Diana. A gente vê nessa temporada que todo mundo tinha muita inveja da Diana e do quanto ela era iluminada naturalmente. Não, menos a Elizabeth. A Elizabeth fica só olhando e tentando entender. Mas ela não alcança essa maldade, né? Ela se coloca num lugar de papel, né? Cada um tem o seu papel, ela tá só cumprindo o papel dela. Exato, e eu acho que ela fica de boa mesmo, assim, ela não se incomoda. Mas as pessoas se incomodam demais com o brilho, porque é aquilo, todos eles se esforçam para ser amado, para ser sociável, para ser presente. A Diana não. É natural, né? E nem a Elizabeth. Não, a Elizabeth também não. E ela foi natural em 54, quando viajou pra Austrália. Quando tem lá na primeira temporada aquela cena do tour deles, dela dançando com o presidente de sei lá da onde. Ela sempre foi muito agradável, sabe? Ela era uma mulher agradável mais nova. E ela assumiu essa liderança de uma forma muito bonita. Sim. Ela estudou, ela se preparou. Enfim, ela teve a sua trajetória também ali natural. Que ela, no início, não foi natural, mas depois ela transformou em algo natural. Exatamente. E a Diana tem isso, né? Então, enfim. Vou pro 8º episódio, porque preciso ver o que vai acontecer. Obrigada de nada. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever e encaminhar pros seus amigos. Tchau. Tchau.